Debate, vamos falar agora um pouco sobre o debate da última sexta-feira, ainda no assunto eleições. Bom, o debate vinha morno, né, Vera? Parecido com o primeiro, até que a Marina Silva resolveu subir o tom contra o líder das pesquisas, Jair Bolsonaro. A gente separou um trechinho, solta aí, Reginaldo. Senhora Marina Silva, armamento. Eu sou favorável que o cidadão de bem tenha posse de arma de fogo. A senhora concorda com isso ou não? Não. Antes eu queria te dizer uma coisa, Bolsonaro. Você disse que a questão dos salários menores para as mulheres é uma coisa que a gente não precisa se preocupar porque já está na CLT. Só uma pessoa que não sabe o que significa uma mulher ganhar um salário menor do que um homem e ter as mesmas capacidades, a mesma competência e ser a primeira a ser demitida, ser a última a ser promovida. E quando vai numa fila de emprego, pelo simples fato de ser mulher, não é aceita. Então não é uma questão de que não precisa se preocupar, tem que se preocupar sim. E aí, hein, Vera? Eleitorado feminino aí, ela tá mirando as mulheres, né? Certamente teve cálculo nessa investida dela em direção ao Bolsonaro, porque não teve a ver com a pergunta que ele fez, tinha a ver com um embate anterior entre ele e o Henrique Meirelles. Foi o Henrique Meirelles quem questionou o Bolsonaro sobre declarações suas no passado a esse respeito, e na réplica não soube endereçar essa crítica ao Bolsonaro. Ficou ali meio perdidão, porque o Bolsonaro negou ter dito que ele também, se fosse empregador, pagaria menos as mulheres, que ele achava que, enfim, ele relativizou isso num programa de entrevistas na própria Rede TV, a Luciana Gimenez. O Meirelles se perdeu e a Marina pegou esse gancho para encaixar nele uma crítica que atinge um dos seus calcanhares de Aquiles. Silvia, as pesquisas mostram que o Bolsonaro não vai bem junto ao eleitorado feminino. Não tem tanta adesão desse eleitorado quanto tem do masculino. Então ela fez essa crítica, o pegou meio no contrapé, porque ele não esperava que esse tema voltasse. Quando teve o direito de responder, ele respondeu mal, começou a querer bater boca com ela, percebeu que talvez fosse dar errado, recuou alguns tons e aí se perdeu na resposta, e ela ainda, na tréplica, foi de novo firme, porque disse: eu sei o que é ser mãe, eu sei muito bem o que é isso, nós mulheres sabemos o que é uma mãe, que uma mãe sente, etc, etc. Então, foi um momento ruim dele no debate, provocado por ela, que vem de uma percepção de alguém frágil física e politicamente. Nesse momento, ela cresceu, virou tema no Twitter, virou um dos principais assuntos, etc, etc. E, a meu ver, mostrou que tem uma certa... dá para relativizar uma das máximas aí que os marqueteiros estão adotando nessa campanha, de que não se deve confrontar o Bolsonaro diretamente. Ela mais ou menos rasgou esse manual e agiu um pouco como o Mário Covas costumava agir em debates, muito por instinto e muito de uma maneira que ao eleitor e a quem está assistindo parece franca, parece direta, parece uma coisa mais mano a mano, tete a tete. Se isso vai lhe valer algum benefício eleitoral, eu não tenho certeza, mas eu acho que pode levar a uma mudança de percepção dos demais candidatos sobre como agir em debates, como confrontar, como aproveitar esses eventos. A mesma pesquisa que o Andreasa se referiu, quando a pessoa questionada sobre onde ela vai se informar melhor sobre os candidatos, ela cita os debates em primeiro lugar. Então, eu acho que é um tipo de evento que estava sendo subestimado, estava sendo tratado muito na retranca pela marketagem, e que a partir de agora, com essa pergunta e também com a pergunta do jornalista, do Reinaldo Azevedo, que fez uma pergunta sobre economia para o Bolsonaro num tom muito llano, muito tranquilo, eu acho que a gente pode começar a ter uma outra dinâmica de debates daqui para frente. Tudo bem. Madu, vou passar a bola para você agora então, agora com áudio restabelecido, e além dessa questão Marina versus Bolsonaro no debate, tem também os números da pesquisa que a gente apresentou ali na primeira rodada. Vai daí, Madu. Pois é, Silvio, eu estava dizendo que essa pesquisa me parece uma pesquisa tabajara. Porque, além dos números quebrados, como a Vera observou muito bem,
ele aponta para um cenário ideal para o PT no segundo turno, né? No eventual, ao apresentar os números gerais, ou seja, o Lula na frente e o Bolsonaro respirando em segundo lugar, ele apresenta o cenário ideal para o PT no segundo turno. Eu acho que, eu não quero fazer nenhuma ilação irresponsável, mas é curioso, né? O que essa pesquisa apresenta numa semana em que o Lula e o PT trataram de desmoralizar as eleições brasileiras, desmoralizar a justiça brasileira frente à ONU, quer dizer, por consequência, desmoralizar o país. Enfim, a gente observa essas manobras todas juntas e fica um pouco desconfiado dessa pesquisa aí. Eu concordo com a Vera. Vamos esperar a pesquisa do Ibope, Estadão, o TV Globo, que tradicionalmente tem mais consistência, né? Vamos ver o que acontece. Agora, com relação ao debate da Rede TV sexta-feira, eu acho que esse foi o ponto alto do debate. Ninguém esperava realmente essa atitude corajosa, digamos assim, da Marina Silva para cima do Bolsonaro, né, mostrando que o candidato é um tigre de papel. Ela soube colocar muito bem a questão, principalmente com relação a questão da apologia que o Bolsonaro faz às pessoas estarem armadas, a violência como forma de combate à violência. Eu acho que o Bolsonaro deve estar realmente muito preocupado, porque a rejeição que ele tem no público feminino é bastante grande. Ele cultivou isso, ele cultivou esse perfil, né, meio de mulherofóbico, né? Esses anos todos, essa coisa meio machista, latino-americana, então, e agora está pagando o preço. E o voto feminino ele é muito importante, extremamente importante. Então, acho que foi quase que unânime, né, na repercussão do debate, digamos assim, a rasteira que o Jair Bolsonaro levou da Marina Silva. Então, ponto para Marina Silva e vamos ver o que acontece. Vou esticar só mais um pouquinho ainda o assunto debate. Vera, só mais um ponto. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele meio que aquele bate e assopra na candidata. Em uma entrevista ao jornal O Globo, disse que, aspas pro ex-presidente, que ela tem boa intenção, mas não deve ir ao segundo turno porque sua figura passa uma certa fragilidade e a ela falta o que a FHC chamou de malignidade. O que você acha de, mais uma vez, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso colocando ali a colher, né? Ela respondeu, né, depois disso, respondeu sobre essa questão da malignidade. Na verdade, eu acho que o Fernando Henrique se baseou nesse estereótipo, nesse lugar comum que existe, segundo o qual ela seria uma candidata frágil fisicamente. Ela, de fato, tem essa aparência e a ela... E ela tem sim o problema de uma fragilidade política, pelo fato do seu partido ser muito pouco aparelhado, muito pouco presente nos estados, ter pouca capilaridade, ter pouca densidade no Congresso, não tem governos e não tem tempo de TV. Então isso fará com que ela tenha, assim, uma certa fragilidade política. Agora, eu acho que ele usou uma expressão ruim, né? Malignidade. De novo, essa entrevista do Fernando Henrique ao Globo, ao jornalista Bernardo Melo Franco, traz aquilo que é o pesadelo do PSDB, né? Que é essa sugestão eterna do Fernando Henrique, de que o PT e o PSDB poderiam estar juntos num eventual segundo turno. Ele até faz uma ressalva de que ele acha que o segundo turno será Bolsonaro versus Geraldo Alckmin, para que não pare aí essa dúvida sobre ele, mas aí em determinado momento ele diz que não vê com maus olhos o fato dos dois partidos virem a estar juntos, etc., que é tudo que a campanha do Alckmin não quer neste momento. Então, é o Fernando Henrique sendo Fernando Henrique e falando, às vezes, como o próprio PSDB gostaria que ele não falasse. Andreasa, agora sim, com áudio restabelecido aí, direto dos Estados Unidos, passo a bola para você. Eu queria voltar à questão da Marina Silva e do Bolsonaro, porque eu concordo com os colegas em parte, discordo em outra parte. Eu acho que não houve uma vitória da Marina Silva nesse embate. Eu acho que ambos perderam. E eu insisto na tese do erro, que é confrontar o Bolsonaro quando você é um adversário direto dele.
A Marina Silva não é. A consequência disso é que ali naquele debate, e a meu ver certamente não planejado, ela foi para cima dele, de fato colocou o candidato numa situação difícil, especificamente com o eleitorado feminino, onde ele já tem um gap e que ele vinha trabalhando para conquistar. A meu ver ali perdeu, dificultou um pouco o seu acesso a esse eleitorado. Por outro lado, ela também foi confrontada pelo Bolsonaro, e esse é o perigo de ir para o campo aberto no confronto com ele. Ela foi confrontada com incoerências no seu discurso também. Essa questão de ser evangélica e não ter uma posição clara a respeito do aborto, e aí joga para plebiscito. Isso atrapalha ela, certamente prejudica ela, certamente tira votos dela no eleitorado evangélico. Então, nesse confronto, foi um jogo de perde-perde. Bom para os adversários do Bolsonaro, bom para os outros, porque ele me parece ter algum prejuízo com o eleitorado feminino, como eu já disse, e como as manifestações do Bolsonaro deixaram claros. Eles reagiram rapidamente, violentamente contra Marina Silva. E isso não quer dizer que ela tenha vencido. Ela também saiu prejudicada nesse debate. Confrontar o Jair Bolsonaro é uma estratégia para quem é franco atirador. Aquele que disputa com ele uma posição pode entrar num debate como esse, ainda que sangrando o adversário, no caso o Bolsonaro, sair perdendo também. Não nos esqueçamos de que o Bolsonaro tem um patamar firme, sólido, de algo como 15% de voto espontâneo para si. Os outros precisam construir uma posição. Talvez o debate, e é esse o ponto em que eu insisto, não seja o lugar adequado para desconstruir o Bolsonaro. Os programas de televisão, especificamente aquelas inserções ao longo da programação, seriam mais adequadas, porque ali o candidato não tem como responder. Na televisão, a rigor, o Bolsonaro estará fora. Muito bem. Não, deixa eu só fazer uma parte sobre isso, eu acho que isso é um pouco questionável. As regras para a televisão exigem que o candidato seja mostrado 75% do tempo, o próprio candidato. Então, o Geraldo Alckmin, se quiser desconstruir o Bolsonaro, terá uma janela pequena para usar para isso. E estará dando a ele o direito de resposta. E aí, sim, a presença na televisão da qual ele está excluído. É uma estratégia também perigosa. Eu acho que não tem estratégia segura, Silvio, numa campanha, e Andreasa, numa campanha que é tão curta, que está tão mexida por vários fatores, um candidato preso, a Lava Jato que varreu uma boa parte da política brasileira. Eu acho que não usar os debates, que serão muitos daqui para frente, além desse, terá o da Jovem Pan, terá o do Poder 360, a revista Piauí, a Globo, Record. Serão inúmeros os confrontos entre eles. Transformar isso sempre numa jogada ensaiadinha, em que os principais candidatos escolhem sparrings, em vez de confrontar suas ideias, seus estilos, suas propostas para o país entre si, entre os principais, pode passar para o eleitor uma ideia de covardia. O Geraldo Alckmin, que é quem mais precisa tirar eleitores do Bolsonaro se quiser ir ao segundo turno, seja porque as pesquisas mostram que ele está muito atrás, seja porque eles disputam um eleitorado que ideologicamente é parecido, ele se acovardou, não se aproximou do Bolsonaro em nenhum momento. Como então esse eleitor que olha para o Bolsonaro hoje pode vir a enxergar eventualmente o Geraldo Alckmin se ele nem sequer está no debate, se ele nem sequer está debatendo com esse candidato as suas ideias? Eu acho isso pouco provável. Acho uma atitude acovardada, achei uma atitude bastante provinciana do Geraldo Alckmin nos dois debates, se comportou como um candidato interiorano, não como um candidato a presidente da República, não deixou prevalecer nenhuma ideia, guia, nenhuma marca, nenhuma palavra de ordem. Isso tudo cobra um preço para alguém que precisa aquecer e não tem muito tempo para isso. Então, eu acho que será o caso, sim, de rever essa postura, porque ou o eleitorado passa a enxergá-lo como um postulante à presidência da República e um postulante que disputa esta mesma vaga e por isso teria algum atributo para se contrapor ao Bolsonaro, ou então ele está fora realmente do segundo turno. Vamos falar então um pouco agora, Silvio. Oi, Andreasa, vamos lá. Deixa eu só voltar a esse ponto aí, porque a gente já falou isso na semana passada, e eu concordo com a Vera. No entanto, é preciso entender quem é o Geraldo Alckmin.
e quais são as possibilidades de ele conseguir realizar esse confronto, assim como o Meirelles tampouco consegue. Não dá para esperar habilidade, ousadia de quem não tem. Isso não quer dizer que ele não possa, numa linha específica, confrontar o Bolsonaro. E talvez devesse fazê-lo como fez, no caso, na condição de jornalista, formulando uma pergunta, o Reinaldo Azevedo. Um modo de expor as fraquezas, as fragilidades do Jair Bolsonaro é apresentar perguntas para ele de natureza econômica. As mais simples possíveis, para que a gente veja um momento constrangedor como aquele que nós vimos. O sujeito não sabia do que se tratava e demonstrou fisicamente a incompreensão da matéria. Aí sim, nesse sentido, o Geraldo Alckmin podia minimizar um pouco a sua covardia. Agora, ir para um debate como esse que a Marina Silva propôs no campo dos costumes com o Bolsonaro, só franco atirador. Não falei no campo dos costumes necessariamente. Confrontá-lo com ideias. Pode ser sobre matéria econômica, é claro, mas não se eximir totalmente de fazer qualquer pergunta para o seu adversário direto. Houve 2 debates até aqui, o Alckmin não perguntou ao Bolsonaro nenhuma vez. Fugiu dele, fugiu do confronto direto. Isso para o eleitorado passa uma ideia de covardia, a meu ver.